Finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, aqui está mais um videocast esquema novo. E depois de um longo e tenebroso inverno, chegou aos cinemas e aos serviços de streaming o filme Mulher Maravilha 1984. Antes da gente entrar no filme propriamente dito, vale relembrar a história desse Mulher Maravilha 1984, a história da produção dele ou a história da exibição dele. Mulher Maravilha 1984 é um filme, deveria ter sido lançado lá em maio ou abril, se não me engano. Foi sendo adiado em função da pandemia e tudo mais, e finalmente estreou agora em dezembro, e é o primeiro filme dessa safra da Warner HBO que vai estrear simultâneo. É o filme da Warner Media, né? Um filme produzido pela Warner que vai estrear simultâneo nos cinemas e no serviço de streaming lá nos Estados Unidos, o HBO Max. Isso é só nos Estados Unidos, tá? Só onde tem o HBO Max. Isso é uma nova estratégia da Warner. Todos os filmes da Warner em 2021 vão estrear desse jeito. Onde tiver HBO Max, o filme vai estrear simultaneamente. Onde não tiver, vai estrear em cinema, se é que isso é possível, porque vai depender de cada país, se as salas estiverem fechadas ou não. Isso pode ser uma grande mudança na nossa forma de consumir novos filmes, então daqui a pouco a gente não vai... muita gente está dizendo que isso é o fim do cinema. Eu acho um pouco exagerado, eu acho que a gente tem que esperar um pouco ainda para ver o que vai acontecer. Mas não tem como a gente fugir do fato de que as distribuidoras, as empresas estão procurando outras formas de exibirem seus filmes e outras formas de rentabilizar com os filmes que não sejam só as salas de cinema, porque a gente não sabe como isso vai ficar no futuro. Então, Mulher Maravilha é o primeiro que estreia nesse sentido. No Brasil, estreou um pouco antes, estreou uma semana antes nas salas de cinema. Eu não fui ver, eu não me senti nesse momento de pandemia agora no fim do ano. Eu resolvi evitar lugares fechados, lugares com ar-condicionado, e eu acabei assistindo no streaming. Vocês podem imaginar como o filme estreou nos Estados Unidos e no HBO Max no dia de Natal. Então agora sim, vamos entrar em Mulher Maravilha 1984. É uma continuação, mais ou menos, né? Uma continuação, é uma outra história envolvendo a Mulher Maravilha, depois do primeiro filme de 2017, que eu não sou lá um grandíssimo fã do primeiro filme, não. Acho um bom filme, mas não acho que Mulher Maravilha, o primeiro da Patty Jenkins, é essa maravilha toda, com perdão do trocadilho, claro, que muita gente gosta de dizer. Eu acho que é um filme que entretém, apresenta a personagem, apresenta principalmente uma atriz que eu já vou dizendo que é a atriz perfeita para Mulher Maravilha, que é a Gal Gadot, mas daqui a pouco eu vou falar mais umas coisinhas sobre ela. E, e entretém. No final das contas, entretém. Mostra a origem dela no primeiro filme, né? Mostra a origem dela e vai para uma história que até tem uma certa consistência. Coisa que eu não consegui ver nesse segundo Mulher Maravilha 1984. Aí a ação já é transportada ali para a década de 80, e eu acho que aí vem um grande problema. É você tratar a década de 80, não que a década de 80 tenha sido a melhor década de todas, esteticamente falando, mas você trata a década de 80 com muito desdém. Então, o tempo todo, aquela coisa de roupas coloridas e tal, é o estereótipo da década de 1980. A coisa do shopping, né? Tem uma sequência no shopping. Eu vou tentar não entrar muito na história aqui, mas talvez seja um pouco inevitável, e aí eu aviso quando for para a parte de spoilers, tá? Então, eu acho que é uma tentativa de você... primeiro, é uma tentativa da DC e da Warner de dar uma sobrevida maior ao personagem desse universo DC, que se deu melhor no cinema. A Mulher Maravilha, com certeza, o primeiro filme foi um filme que rendeu muito bem, a crítica gostou muito, e vamos então fazer um segundo filme. Só que a primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa de uma história consistente, né? E em momento algum a história desse Mulher Maravilha
1984 me convenceu. É uma história que, sim, eu entendo, ele tem ali não é uma moral, ele tem uma mensagem até de certa forma bonita, né? Que fala de escolhas, das nossas escolhas, que a vida é composta das escolhas que a gente faz. E não adianta você olhar para trás e querer recuperar alguma coisa do passado, querer mudar o passado, querer mudar as próprias escolhas que você fez. Você fez as escolhas e agora olha para frente e vai fazendo novas escolhas e vai caminhando com a sua vida. Em sumo, é essa a mensagem que o filme quer passar. Mas ele passa de uma forma tão desconcertada, né, que em momento algum isso te convence e acaba sendo uma história frágil. Vou falar um pouco da sinopse do filme. A Mulher Maravilha, em 1984, ela é ali a diretora do Instituto Smithsonian em Washington. E tem ali uma outra personagem, que é uma arqueóloga, pesquisadora, que trabalha lá no Smithsonian, que é vivida pela Kristen Wiig. E essa personagem recebe uma incumbência do FBI de identificar algumas peças que haviam sido recuperadas de um assalto a uma joalheria no shopping que a própria Mulher Maravilha ajuda a evitar, né? Ajuda a recuperar essas peças. E a gente, ao mesmo tempo, se depara... a personagem é Kristen Wiig, falei, né? E ao mesmo tempo a gente se depara com um magnata, entre aspas, de petróleo, que é vivido pelo Pedro Pascal, num papel que ele está até relativamente bem, um papel até engraçado. Aliás, o filme todo tem um tom meio engraçado, de comédia. E ele é uma espécie de magnata do petróleo, mas a gente vê que ele é um magnata do petróleo falido. E ele se interessa, ele se interessa por uma das peças que está ali nessas peças que a Kristen Wiig está estudando, e ele acaba se interessando, se envolvendo com a Kristen Wiig meio que de fachada para poder botar a mão nessa peça, que teoricamente daria a ele um poder, que é um poder que ele se tornaria uma espécie de Deus que realiza os desejos das pessoas. Uma espécie de gênio, uma espécie de lâmpadas, de gênio, que você fala o seu desejo e ele te concede o desejo. Ele quase que vira o gênio da lâmpada. Eu não tinha feito essa conexão, não, mas agora acabei fazendo. E é claro, a Mulher Maravilha percebe isso quando ela se dá conta dessa peça, dessa trama toda, e percebe que esse cara é, no final das contas, o vilão da história, e se envolve lá com a personagem da Kristen Wiig, que é a Bárbara, e no início ela meio que ajuda, mas a Bárbara é uma figura meio retraída e quer ter uma... Ela quer ser a Diana Prince. Ela quer ser a Mulher Maravilha. Ela quer ser a Diana. Ela quer ser popular. Ela é daquelas figuras nerd que nunca foi popular, né? Aquela historinha que a gente tá cansado de ver, né? Então ela quer o poder dessa peça para ser popular. Essa é a trama do filme. Tem a volta do Steve. Eu não vou dizer aqui como que ele volta, o porquê que ele volta, mas eu achei uma maneira muito frouxa de você colocar o personagem na história. Eu não teria colocado esse personagem, eu teria avançado com a história, eu não teria voltado com o Steve. Eu acho ele completamente dispensável. Ele é o contraponto para a personagem da Mulher Maravilha. Diana Prince, Mulher Maravilha. Ele acaba sendo o personagem com quem é o parceiro dela. Parceiro de luta, parceiro de tudo, com quem ela conversa e vai avançando com a trama, com quem ela vai conversando até sobre a trama, para a gente entender o que está acontecendo. É tudo muito frágil, né? Não só os personagens, mas como a trama propriamente dita. É um filme grande, né? É um filme de 2 horas e meia, e ele até entretém. O filme não é de todo ruim, eu não tô querendo aqui dizer que é um filme ruim. Não, se você fica ali 2 horas e meia, entretido, tem boas cenas de ação, tem a Gal Gadot como Mulher Maravilha, e ninguém vai dizer que você vai passar 2 horas e meia assistindo a esse filme e não gostar de absolutamente nada, porque só a presença da Gal Gadot como Mulher Maravilha já vale a pena. Entretanto, a Gal Gadot
não é uma boa atriz, gente. Vamos combinar só entre nós aqui? A Gal Gadot não é uma boa atriz. E o fato dela não ser boa atriz, alguns momentos do filme que precisam de uma entrega dramática dela, ficam perdidos. Precisa de uma entrega dramática, que eu digo assim, em expressões, em falas, né? Ficam perdidos. Então, o que que sobra? O physique de rôle da Gal Gadot como a Mulher Maravilha. E nesse sentido, ela é a atriz perfeita, né? Ninguém poderia ser melhor, quer dizer, ninguém é até forçar a amizade. Mas assim, poucas atrizes no mundo poderiam encarar a Mulher Maravilha encarnar a Mulher Maravilha como a Gal Gadot encarna. Mas com essa ressalva. Com essa ressalva de que ela não é uma boa atriz, então ela funciona nas cenas de ação, ela funciona nas cenas tem uma cena específica, uma sequência, eu não vou falar, que eu comecei a rir, sabe? Então é isso, a atriz tem que te entregar uma cena que é dramática, mas ela tá ali de uma forma que te faz rir, sabe? E aí cai tudo por água abaixo. O primeiro ato do filme é mais interessante do que o segundo e o terceiro atos. O terceiro ato é uma bobagem, gente. Uma grandíssima bobagem, clichêzão. Acho até que eles estendem o terceiro ato um pouco, né? Não precisava ter 2 horas e meia esse filme, mas de forma alguma. Eles estendem esse terceiro ato um pouco. Algumas cenas são muito extensas, né? Não sei pra quê, né? Não tem necessidade nenhuma. Eu tô falando aqui, eu tô tentando não entrar nos spoilers, tá? Eu vou tentar ficar desse jeito aqui nesse vídeo, sem entrar em spoilers, mas a tentação é muito grande de falar algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para vocês assistirem. Então, assim, em suma, eu achei Mulher Maravilha, o filme Mulher Maravilha 1984, filme fraco, mais fraco do que o anterior. Não é um filme totalmente desperdiçável, né? Ele vai te entreter. Talvez durante as 2 horas e meia do filme você seja entretido, tenha picos de entretenimento, tá? Você tem picos de entretenimento, então você será entretido em algum momento, mas em algum momento você será entediado, você estará entediado. E isso é um grande problema. Eu acho que ele tem um problema de narrativa, né? Eu nem falei do primeiro ato do filme, que é a Diana Prince quando criança, relembrando alguma coisa lá da sua infância. Também acho dispensável, né? O diretor Rodrigo James, não teria feito o primeiro ato. Só para você relembrar as coisas da infância dela, ou uma determinada passagem da infância dela, não teria feito. Eu teria avançado com a história, não teria colocado esse... Olha eu querendo mexer no roteiro do filme. É claro, porque eu não gostei. Então eu tô tentando mexer no roteiro do filme para tornar o filme mais atraente. Não teria colocado o personagem do Steve, teria colocado a Mulher Maravilha em 1984, já anos e anos e décadas depois dos acontecimentos do primeiro filme, e encarando uma outra história, ela, uma heroína, vivendo na década de 80, encarando uma outra história com outros personagens. Talvez o filme tivesse sido mais proveitoso. Mas, de novo, vá assistir ou no cinema, se você quiser, ou nos serviços de streaming. Mas assista Mulher Maravilha e depois me conta o que você achou, né? A crítica não tem gostado do filme, né? Tá meio dividida, né? A maioria da crítica tá achando um filme mediano, é bem isso que eu tô falando, né? Tenho visto que o público também, isso eu tô pegando notas ali do Metacritic, do Rotten Tomatoes, né, que são os sites que trabalham com isso, né, com a somatória das críticas que são publicadas do filme, tanto do público quanto da crítica especializada. Então, a crítica especializada e o público não estão gostando tanto do filme, tanto que o filme não está indo bem nas bilheterias do mundo, bem abaixo do que a Warner, da expectativa da Warner. Vamos ver agora, né? Eu tô gravando isso aqui no dia 26, o filme estreou ontem no serviço de streaming. Vamos ver se ele vai ser bem sucedido no serviço de streaming e principalmente nos cinemas americanos, onde ele estreou, ainda que várias salas, várias cidades dos cinemas americanos
estejam fechados ainda. Então é isso. Esse foi mais um videocast Esquema Novo, dessa vez sobre Mulher Maravilha 1984. E a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, nesse fim de ano ou no início do ano, quando o Esquema Novo original está em férias, com mais videocasts sobre músicas, sobre séries, sobre cinema, sobre a vida em geral. Grande abraço e até a próxima.